Pai, Deus protetor, aqui me ponho aos teus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueça que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Obrigada, Fernanda. Nada. Espero que todos estejam bem, rogando a Deus e a espiritualidade que possa estar agindo em nós, nos trazendo aquele conforto que nós estamos buscando, o amparo e o auxílio, né? Quero agradecer aqui a todos que colaborou conosco na compra dos ingressos da nossa festa junina. Eu não estive presente, mas foi uma maravilha. Espero que quem tenha ido tenha gostado. O ano que vem tem mais. Contamos com vocês, viu, pessoal?
passando aqui a escala do nosso trabalho de hoje. Como eu disse, o Fernando está na nossa alegria cristã, eu, Joana Dark, estou na condução, e para a leitura do Evangelho, quem vai estar lendo para nós é o nosso amigo Edmilson, o trabalhador da casa, vai estar lendo o capítulo 17, o item 7, vai estar falando sobre o dever, esse capítulo. E para a nossa conversa fraterna aqui, é o nosso amigo Jorge Vieira, que vai estar explanando para nós esse tema. Para o passo, fluidificação das águas e a prece final, a Dircineia vai estar fazendo para nós. Então, não vamos esquecer dessa garrafinha com água, porque na hora do passe, nosso remedinho, com certeza, será colocado em nossa água. Eu vou estar pedindo o Fernando para cantar mais uma música para nós, para que possamos acerenar os nossos corações. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dá-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que teu amor vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Laia, la, laia. Amém. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos. Instruções dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral perante si mesmo, em primeiro lugar, e depois dos outros. O dever é a lei da vida. Ele é encontrado nos mais ínfimos detalhes e também nos atos elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do imposto pelas profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. O dever ínfimo do homem está confiado ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, adverte-o e sustenta-o, mas muitas vezes permanece impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, engrandece o homem. Porém, esse dever, como precisá-lo, onde começa, onde se detém? O dever começa precisamente
no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Que assim seja, irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Passamos uma exortação nas horas de meditação. Deus, aqui estamos reunidos, meditando à luz do Evangelho do Cristo, agradecendo pela força do amor que nos une ao próximo. Senhor, meu Criador, fazei com que eu possa compreender e viver a paz, a esperança, a beleza do universo, a imortalidade, a evolução do espírito. Que não me faltem a coragem, a perseverança, a tolerância, a moderação e a certeza de que o bem constrói sempre. Que eu seja sempre o pensamento de caridade e de amor. Senhor Jesus, amigo nosso de todas as horas, tu que nos ensinaste onde uma ou mais pessoas estiver reunida entre nós, lá estarás, te pedimos que abençoe esse espaço virtual e que o amor seja o nosso mais puro sentimento, hoje, agora e sempre, que assim seja. Gratidão, Rodinho. Agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo Jorge Vieira, que vai estar explanando para nós esse tema tão importante que é o dever, né? Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs. Vamos refletir hoje mais uma passagem do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Rogamos também ao Mestre Jesus e toda a espiritualidade superior que dirige esse trabalho de amor e de acolhimento, que nos abençoe e nos ilumine. Bom, como já foi dito antes, o tema da nossa reflexão de hoje está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeito, lá nas Instruções dos Espíritos, do item 7, o dever. Então, de forma resumida, antes de nós nos aprofundarmos mais nessa reflexão, vamos refletir o que o mensageiro espiritual Lázaro nos ensina sobre o dever. Ele nos ensina que o dever é uma obrigação moral, primeiro para nós mesmos, e em seguida para com os outros. Nos ensina também que o dever é a lei da vida, presente em todos os aspectos, desde os menores detalhes até os mais altos e mais nobres atos e construções. Que ele se refere especificamente, como disse o nosso irmão, na leitura do Evangelho, dos dois principais primeiros parágrafos da mensagem do irmão Lázaro, que o dever não se restringe ao dever de obrigação, das nossas obrigações diárias, que não deixa de ser um dever. Mas ele é muito mais profundo, ele diz especificamente sobre o nosso dever moral, e não aquele dever nos imposto pela sociedade, pelas leis da sociedade, por nossas profissões, que são válidos, porque todos têm origem. Se nós formos buscar, eles têm origem neste dever que o Espírito Lázaro vem nos trazer, que é baseado nas leis divinas, na lei natural. Ele diz também que cumprir o dever é desafiador. Ora, e como nós sabemos disso? Porque muitas vezes ele entra em conflito com os nossos interesses, as nossas emoções ainda arraigadas neste nosso mundo material, nesse nosso mundo de expiação e prova, onde o mal predomina. Mas nós estamos aqui exatamente para melhorarmos através desse dever, através do cumprimento, principalmente, de tudo o que se encontra nesse capítulo muito especial do Evangelho, cujo título se refere a uma palavra de Jesus: sede perfeitos como vosso Pai, que está no céu, é perfeito. Então, essa mensagem do irmão Lázaro, do mensageiro, do Espírito Lázaro, ele vem nos trazer, fazer um link com esse capítulo como um todo, onde nós veremos várias passagens dele interessantes, mas que o título é esse: a nossa obrigação, a nossa missão
e sermos perfeitos. Ele traz também que as vitórias do dever, elas são silenciosas, ou seja, a gente, como diz no ditado popular, você não fez mais do que a sua obrigação, né? A gente ouve muito isso, não fizemos mais do que a nossa obrigação. Então, a gente quer mostrar que o dever, ele tem que ser feito com a nossa consciência junto às leis naturais. Enquanto que as nossas derrotas nesse campo, elas não são puníveis pelos homens, como as obrigações que nós temos, né? Mas elas serão punidas pela própria lei de causa e efeito. Ele nos diz também que o dever é íntimo, e ele é guiado pelo nosso livre-arbítrio, que é um lembrete constante da nossa consciência, que o protege e que o sustenta. Mas muitas vezes se mostra impotente diante das seduções e das paixões que nós ficamos sujeitos. Ele diz também que o dever do coração, quando fielmente observado, eleva o homem, nos eleva como criaturas humanas. Mas tem uma pergunta que ele também coloca aí. Como podemos determinar esse limite, né? Como já disse nosso irmão, onde começa e onde termina? E ele diz de forma resumida que começa quando ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo e termina no limite em que não desejaríamos vê-lo transposto em relação a nós mesmos. E tem mais, ele vai mais além. Ele diz que Deus criou todos os homens iguais perante a dor, independente de sua posição social ou de nível de educação. Todos sofrem pelas mesmas razões, permitindo que cada um avalie com sensatez o mal que pode causar. Isso é que iguala os homens, é a dor. É na hora do túmulo que nós percebemos que muitos, infelizmente, percebem que somos iguais. Infelizmente, nós tivemos uma pandemia recentemente, onde nós vimos pessoas de posses riquíssimas, de coisas materiais, serem enterradas em valas comuns, ao lado de indigentes. Então, essa dor é o nosso final, porque nós não levamos nada daqui além do nossa riqueza que nós amealhamos de evolução espiritual, a nossa riqueza interior, o descobrimento desse autoconhecimento que vai nos levar inexoravelmente a conhecer, a ter a responsabilidade deste dever. Ele também nos fala que a igualdade perante a dor é uma sublime providência divina, garantindo que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O que dever na prática incorpora todas as virtudes morais. Que o dever é uma fortaleza interior que nos ajuda a enfrentar as dificuldades da vida e que essa força, apesar de ser rigorosa, ela é flexível, porque ela é nos dada por Deus, ela tem a digital do Criador. E Deus, na sua infinita misericórdia, é amor infinito, é a bondade infinita. Sabe entender os estágios evolutivos de cada um de nós. Por isso ele é flexível. Lázaro também afirma que aqueles que cumprem seu dever amam a Deus e as criaturas mais do que a si mesmo. Que o dever é originário da razão e é considerado o mais belo trunfo desta razão. Que o homem deve amar o dever não porque o proteja dos males, mas porque fornece à alma a força necessária para o seu crescimento. E que, à medida que a humanidade progride, o dever se expande e se manifesta em formas muito mais elevadas. Que a obrigação moral da humanidade para com Deus é eterna e exige que reflitamos as virtudes do eterno. Que Deus não tolera imperfeições
e deseja que a beleza da sua criação brilhe diante dele. E é por isso que nós aprendemos, à luz da doutrina espírita, que o nosso futuro, o nosso destino é sermos anjos. Por mais incrível que isso possa parecer agora, muitas vezes nós nos olhamos e dizemos, eu serei um anjo? Isso é impossível. Com tantos defeitos, com tantas mazelas que eu ainda tenho, como posso eu ser um anjo? Não podemos duvidar da criação, da maior criação divina que somos nós. Nós somos tão importantes, é uma criação tão importante para Deus que foi nesta criação que ele colocou o seu DNA, que ele catalogou como filho. Então, o nosso destino é ser feliz, o nosso destino é sermos anjos, o nosso destino é sermos Cristos, que é um nível de espíritos puro do qual Jesus faz parte. E no desenvolvimento desta temática, no dia a dia, nós encontramos deveres impostos por leis e por necessidades, da mesma forma em que nossas experiências espirituais, o dever é uma reação à luz divina. E nós fomos, para complementar esse nosso raciocínio, essa reflexão, para auxiliar, nós fomos buscar no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, uma definição do que é o dever. Diz Emmanuel, o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como lei da sabedoria divina para o nosso desenvolvimento de nossas faculdades. E, de acordo com Emmanuel, o dever não é algo que se impõe sem nenhum objetivo. Ele tem o princípio de nos ajustar às leis divinas, naquilo que nos compete realizar para o nosso crescimento espiritual. O dever é algo que nasce da nossa necessidade interna de crescer e de progredir, nos ajustando em relação a essa lei para o nosso aprimoramento como espírito imortal que somos. A doutrina espírita, no seu livro básico, o Livro dos Espíritos, na sua parte 3ª, onde fala das leis morais, no capítulo 1, na questão 614, já traz uma reflexão sobre este tema, quando Kardec pergunta aos mensageiros espirituais o que se deve entender por lei natural. E os espíritos respondem ao codificador: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E ele é infeliz somente quando se afasta dela. E Miramês, na sua obra Filosofia Espírita, volume 13, psicografada por João Nunes Maia, onde ele, nessa obra, aborda todo o Livro dos Espíritos, todas as questões, mas de uma maneira mais filosófica, mais poética, ele também fala sobre essa resposta, dizendo o seguinte: o sofrimento da humanidade é, pois, o afastamento da lei de Deus. O homem a conhece mais pela intuição, dependendo dos seus sentimentos. Quando Jesus disse, batei e abrir-se-vos-á, mostrou-nos os caminhos para o conhecimento de todas as leis da criação. Bater as portas espirituais é buscar com o interesse de aprender, é aplicar o esforço próprio todos os dias, é orar e vigiar. As intenções, meus irmãos, para Deus, valem muito no aprendizado de cada criatura que ele colocou no mundo. E o dever, em relação ao ajustamento a esta lei divina, é algo que diz respeito a nós, mas numa dimensão muito mais profunda, como nós dissemos, né? Porque todos nós queremos ser felizes. Quem não quer? Todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos encontrar a paz. Todos nós queremos encontrar a harmonia em nosso caminho. Mas, infelizmente, quando olhamos a realidade ao nosso redor, nos vemos muitas vezes
perdidos em ilusões muito tristes, porque nós nos dedicamos a propósito e atividades que nos parecem bastante agradáveis a princípio, mas, na verdade, são estradas aparentemente floridas que acabam nos conduzindo a precipícios negros e profundos. Quando nós nos deixamos levar pelos os vícios da carne, pelo orgulho, pela vaidade, pela usura, pelo apego aos bens materiais, coisas que aparentemente nos são agradáveis, nós veremos mais tarde que elas são portas e estradas pseudo-floridas que vão nos levar aos espinheiros, aos precipícios espinhentos. Se a lei divina, estabelecida pelo Criador, diz respeito à nossa felicidade, ajustar-se a ela é o dever que nos cabe na busca da satisfação dos nossos próprios interesses como seres imortais. E aqui chegamos, inevitavelmente, à pergunta do milhão, né? Fazendo uma paródia com os programas daquela pergunta que vale 1 milhão, que muitos seres se fazem em seu íntimo, mas somente aqueles que se abriram ao autoconhecimento, através do Consolador prometido, podem responder. Que pergunta é esta? Onde está escrita esta lei que traz todas as nossas responsabilidades? Eu sei que muitos aqui presentes já sabem a resposta, principalmente aqueles, né, que adotaram e que leram e que estudaram, né, e que estão aí no caminho do autoconhecimento através da nossa doutrina consoladora. Kardec, na questão 621 do mesmo Livro dos Espíritos, também faz esta pergunta aos mensageiros espirituais. E eles respondem de chofre, na consciência. Então, onde está escrita a lei que nós somos, que traz as nossas responsabilidades, essa lei natural, essa lei que rege toda a nossa vida? Está escrito em nossa consciência. Porque seria uma incoerência Deus fazer uma criação, a melhor e mais perfeita criação que ele possa ter feito. Simples e ignorantes, como nós já aprendemos, e muitos entendem esse ignorante, né, como uma coisa pejorativa. Não, por ignorar, né, dentro do crescimento, quando nós adentramos no mundo hominal, nós ainda somos ignorantes. Mas desde esse primeiro momento em que nós começamos a fazer parte deste mundo, deste ser hominal, Deus já colocou na nossa consciência as suas leis. Aí perguntamos, mas o homem das cavernas tinha consciência, a mesma consciência que eu tenho hoje? Claro que não. Mas as leis estavam lá, latente, sempre estiveram, desde a nossa criação. Mas à medida que nós vamos melhorando, que nós vamos evoluindo, nós começamos a nos aprofundar. E como uma semente, né, que muitas vezes já foi usada essa metáfora, da semente plantada dentro de nós, assim como Cristo nos diz, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. À medida que essa semente vai germinando com a nossa evolução, com o nosso conhecimento, né, nós vamos entendendo e vamos aflorando essa lei vai ficando mais cristalina. Mas por isso que não adianta a gente buscar essa lei em elementos externos. Elementos esses que muitas vezes nos ajudam, é claro, a resolver outras questões. Mas as diretrizes definitivas dessa lei, elas se estabelecem em nosso ser perante nós mesmos. É preciso que consultemos a nossa consciência. Ouvir aquela voz que sussurra no nosso íntimo, por exemplo, quando devemos fazer alguma coisa, quando devemos nos abster de alguma coisa, quando devemos iniciar determinada atividade, quando devemos nos precaver de determinado problema.
essa voz, fruto da misericórdia divina, está sempre nos dizendo qual a melhor resolução a tomar. Mas, meus irmãos, quando nós não ouvimos essa voz, porque não, eu não ouço, não consigo, não ouvi, é porque nós estamos dando mais atenção ao nosso orgulho e à nossa vaidade. Isso me fez rapidamente lembrar, quando eu estava me preparando, e quando, nesse pedaço, eu me lembrei de um diálogo, né? Quem viu o Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, tem um diálogo engraçado que quando o cangaceiro, chefe, pede ao seu capataz mais que ele mate o padre, né? Que ele fuzile o padre e fuzile o bispo. E ele fala assim, eu não gosto de matar padre, nem gosto de matar bicho, mas se for para matar, eu mato, mas eu não gosto, não. Então é isso. A gente, às vezes, sabe, porque todos nós sabemos quando estamos agredindo esta lei de Deus. Mas, às vezes, mesmo assim, consciente de que aquele não é o melhor caminho, nós ultrapassamos. Então, precisamos ouvir, meus irmãos, a consciência, precisamos ter esse autoconhecimento, devemos reservar um tempo para refletir sobre nós mesmos, mas sem nos exaltar, sem nos criticar, sem nos menosprezar. Isso nos ajuda a entender as nossas conquistas e o que ainda precisamos alcançar em nossa jornada evolutiva. O autoconhecimento, portanto, meus irmãos, é a chave para acessar a nossa consciência e as leis que guiam a nossa felicidade. No entanto, isso não é fácil, claro que não é fácil. E muitas vezes nós nos perdemos. Por isso, é importante lembrar que muitas pessoas nos oferecem seus exemplos de vida, ensinamentos e sabedoria que facilitam o nosso acesso a essas leis. Nós poderíamos citar vários autores, várias pessoas, espíritos evoluídos que passaram pelo nosso planeta, que nós tivemos a oportunidade ou de conhecer ou de ler sobre suas obras. Mas nós não devemos esquecer Jesus, porque ele foi o maior exemplo do cumprimento da lei divina durante a sua encarnação. É claro que Jesus esteve sempre conosco, está e esteve, afinal de contas, ele participou da criação do nosso orbe. Mas durante o seu período encarnatório, ele veio justamente quando da sua manifestação material demonstrar o dever bem cumprido perante as leis de Deus. Os seus ensinos, seus gestos e atos e exemplos servem muito como roteiro iluminativo. E caminhando, meus irmãos, encaminhando para finalizar, recorremos novamente ao benfeitor Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que é um pequeno trecho do item 22, que está logo a seguir ao item 21, que fala sobre o dever, e nesse 22 o tema é a culpa. E Emmanuel diz, quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombras ao tecidos sutis da alma. E o arrependimento incessante, fortalecido pelos reflexos da nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno da corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando a inspiração espiritual de quem nos desfruta o convívio. Então, quando a gente ultrapassa o dever que fere as leis divinas, vem a culpa, vem a dor. A noção de culpa em todo séquito das perturbações são consequentes. Agirá como reflexo incessante sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso que sejamos portadores. Então, de acordo com aquilo que nós ultrapassamos, a culpa vai se focalizar ali dentro do nosso corpo perispiritual e ela vai trazer ali dor, doença.
Então, toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo, por vezes, demoradas existências de reaprendizado e restauração. Então, quando nós ferimos a lei de Deus, quando nós não fazemos o que é devido para o nosso crescimento espiritual, quando nós não nos comportamos de acordo com a lei natural de Deus, é claro que nós vamos ter consequência. E a consequência maior é nós termos que novamente passarmos pelaquela experiência que nós pedimos para que nós possamos nos burilar. E para encerrar, né, e para mostrar que a misericórdia divina, apesar de nós estarmos sujeitos ao resultado das nossas escolhas, que é uma lei de Deus, a lei de causa e efeito, eu trago aqui um pequeno texto de Hermance Dufour no livro Lições para o Alto Amor. Sim, porque é só com o alto amor, através do autoconhecimento, que nós vamos ser capazes de enfrentar, né, de colocar em prática, sempre com mais propriedade, os nossos deveres. Hermance cita uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 35, onde Jesus diz: vê, pois, que a luz que em ti há não seja trevas. E Hermance continua: você se recrimina com veemência ante as atitudes desassociadas da conduta cristã? Acusa-se, infelicita-se com os sentimentos de culpa e castiga o seu íntimo com severas repreensões? Tenha piedade de si mesmo. Acalme-se na oração, nos instantes do erro. Desvencilhe-se das más recordações. Perdoe-se. Dimensione seus valores e fuja do perfeccionismo nocivo e dilatado ônus para a sua companhia. Pare de se punir quando o que a misericórdia da lei divina aguarda de você é o serviço da reparação. Enquanto você se pune, você está se adiando. Enquanto você tolera-se, você está caminhando. Enquanto você está se amando, você está reparando o seu futuro. Seus valores são a única referência que interessa ao seu bem. Quando a sombra dos enganos e dos erros te situarem no tribunal da consciência, acredite neles, conceda-se nova chance e recomece fazendo melhor que ontem, em clima genuíno de esperança, renovando as suas energias e reparando os seus caminhos. E assim nós encerramos a nossa reflexão de hoje, meus irmãos, esperando que todos nós procuremos sempre nos conhecer, porque só através do autoconhecimento nós conseguiremos entender melhor o que Deus pretende de nós. E com isso nos aproximaremos muito mais daquilo que Ele espera de nós. Fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima vez. Muito obrigado. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado,
compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos respirar profundamente, fechando nossos olhos, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga. Senhor Jesus, de infinita bondade, fonte inesgotável de amor e humildade, nesse instante, elevamos nossas preces ao teu coração magnânimo, rogando aqui a tua presença, a tua luz, a tua paz. E nesse momento sublime, abrimos nossos corações para receber do alto, através do passe, que seja feito em nós uma grande limpeza, tanto material quanto espiritual, retirando de nós o cansaço do dia a dia, dores, tristeza, mágoa, alguma doença, enfim, tudo que estiver nos incomodando, seja retirado de nós nesse instante, para que as energias curativas se derramem sobre nós, fortalecendo-nos na fé, na esperança, no amor. Que os amigos espirituais, sobre tua orientação, cheguem até nós, envolvendo-nos com suas vibrações de equilíbrio, restauração e saúde. Que os nossos corações possam se abrir e receber estas vibrações de luz, que possamos ser merecedores do teu auxílio que nos ofertais nesse instante, Mestre. Que a luz que recebemos se expanda além desse instante, abençoando todos aqueles que necessitam e sofrem. Seja este momento um marco de renovação e saúde, em que sentimos envolvidos pela infinita bondade. E agora, que os fluidos benéficos sejam derramados em nossas águas, tornando-as instrumentos de saúde e renovação, que ao tomarmos dela, sintamos o conforto da tua presença, Mestre, que nos cura, a paz que alivia, o alento que nos sustenta. Pai amado, encerramos este momento de amor, aprendizado, elevando nossa gratidão por cada palavra, por cada ensinamento aqui recebido, por cada sentimento que nos aproximou de ti. Que as vibrações de paz que nos envolveram possam ser levadas também a todos os lares, que com certeza estamos todos amparados com os teus ensinamentos aqui adquiridos. Agradecemos aos benfeitores espirituais que nos assistiram, por cada intuição, por cada inspiração que nos foi concedida. Que a fraternidade seja nosso guia e que a caridade seja o nosso propósito. Abençoa-nos, Senhor, e guia-nos pelo caminho da luz, hoje e sempre. Que assim seja.